aceite ou devolução. Na prática, vocês vão ver muito pouco o de aceite ou devolução. Tá? É raríssimo vir algum desses. E se chegar a vir, ainda vai ser o por falta de aceite. Por falta de devolução, até hoje nunca vi nenhum, tá? Mas é possível. Alguns detalhes especiais que a legislação traz sobre esses falta de pagamento e falta de aceite. Por falta de pagamento, só é possível depois do vencimento. Não é possível protestar por falta de pagamento algo que não está vencido. Ao contrário, né? Por falta de aceite antes do vencimento. Se vocês lembrarem, a gente teve um acréscimo, não vamos dizer recente, mas ali nos últimos 10 anos, na 9492, quanto à letra de câmbio. Vai ter lá o parágrafo 5 dizendo que a letra de câmbio não aceita, não pode ser protestada por falta de pagamento. A letra de câmbio não aceita, sem o aceite, não pode ser protestada por falta de pagamento. Quem lê só a 9492 talvez não entenda o porquê. Por isso que quando a gente lê esse requisito aí, a gente tem que ter em mente lá da Lei Uniforme de Genebra, como funciona a letra de câmbio. Se vocês lembrarem lá da Lei Uniforme de Genebra, a LUG, né, só nasce a obrigação do devedor se ele aceitar. Certo? Lá pela Lei Uniforme de Genebra, eu já tenho até um spoiler aí do direito empresarial para vocês, né? Não tem obrigação nenhuma para o devedor, para o sacado, se ele não aceitar. E aí, cuidem, porque lá na duplicata, tem mesmo que o sacado não aceite, ele está obrigado a pagar a duplicata. Porque a gente vai ter a comprovação que foi feito o serviço, foi entregue a mercadoria, tudo mais, blá, blá, blá. Na letra de câmbio é diferente. A gente até diz que na letra de câmbio o aceite também é facultativo. Lá na duplicata o aceite é obrigatório. Se não aceitou, vai estar valendo ainda assim. Então aí é quanto ao aceite, não quanto à finalidade do protesto, né? Então, uma duplicata não aceita, eu ainda posso cobrar porque a legislação previu que ele deveria ter aceitado. Então, a gente só protesta para fins de conservação do direito e conseguir executar. A letra de câmbio não nasceu obrigação nenhuma para aquele cidadão, se ele não aceitou. Se vocês lembrarem, né, lá pela LUG, se o sacado não aceita, eu posso me voltar, então, diretamente contra o sacador que emitiu aquela letra de câmbio e deu uma falsa impressão ao mercado de que aquele crédito ia girar. Né? Então, por que eu não posso protestar por falta de pagamento uma letra de câmbio não aceita? Porque nunca nasceu obrigação para aquela pessoa pagar. Certo? Não é nem questão do lapso temporal de, já está no vencimento, não está. Não, é porque ela nunca foi obrigada, né, a pagar. É a mesma coisa que vocês protestarem um contrato que o devedor não assinou. Ele não assumiu essa obrigação de pagar. É um cheque que não está assinado. Não tem obrigação de pagar. Mesma coisa a letra de câmbio. Certinho? Então, essa parte é mais tranquilinha também. Quanto às atribuições, vocês têm que tomar um certo cuidado. Aqui eu coloquei para vocês o artigo 11. Esse artigo 11 é da Lei 8935. Tá? Mas se vocês olharem, lá na 9492 vai ter o artigo 3º, que praticamente repete isso. Só vai ter... Aqui começa com verbos, né? E lá começa com substantivos, né? A protocolização, a intimação, não sei o quê. Então, basicamente é a mesma coisa. O que muda no caput? O artigo 11 vai ter essa redação. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente. Lá na Lei 9492, aqui, aos tabeliões de protesto de título, vai ter um adendo.
na tutela dos interesses públicos e privados. Então, saibam, são as mesmas atribuições, só que na 9492 a gente tem um acréscimo aqui de na tutela dos interesses públicos e privados. Isso cai em provas. Em que sentido? Na tutela dos interesses públicos, sem o privados, ou na tutela dos interesses privados, sem o públicos. Para lhes induzir ao erro de que o protesto é um ato que somente interessa aos particulares, que não tem interesse público envolvido. Mas tem interesse público envolvido, certo? Então, na tutela dos direitos, dos interesses públicos e privados, o protesto é realizado tendo essas atribuições aqui. As atribuições são exatamente as mesmas, tá? Protocolar de imediato os documentos de dívida. Esse de imediato a gente vai ver daqui a pouquinho, mas que de imediato é 24 horas. Não é de imediato, imediato. Cuidem que costumam colocar em prova 48 horas. É 24. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto. Isso a gente vai ver mais para frente também, né? Mas no popular, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender quando um título está em cartório, elas já acham que está protestado. Eu recebi a intimação, meu Deus, está protestado. Intimar os devedores para aceitar, devolver ou pagar. Se não fez isso que estava sendo intimado para fazer, aí sim, protesta. Então aqui a lei trata como se fosse uma penalidade, né, justamente nesse sentido. Ou você paga, ou você aceita, ou você devolve, senão a gente protesta. Até aí não há protesto formalizado. Nenhum dos efeitos do protesto aconteceu. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. Tá? Isso daqui foi uma questão que deu certa polêmica na prova do Rio Grande do Sul, que no Código de Normas, ou no regimento de custas deles, não me recordo, tem uma previsão específica de que não pode receber dinheiro no cartório. O valor dos títulos não se recebe em dinheiro no cartório, somente o valor dos emolumentos. E isso caiu na prova objetiva que teve ali o mês passado. Em Santa Catarina a gente não tem isso também. Pode receber tudo no cartório, a gente vai ver a parte do pagamento, independente do valor. Já tive um cidadão que um dia chegou com um balde assim, com R$800 em moeda. Está aqui o pagamento. Lavrar o protesto, registrando em livro próprio, em microfilme ou sobre outra forma de documentação. Por mais que a gente tenha essa previsão aqui, microfilme ou sobre outra forma de documentação, tem que ter um livro próprio. Tá? Então, esse livro próprio pode estar em meio digital. A gente vai ver mais para frente os livros. Mas, pela redação da lei, parece que é alternativo. Ou um, ou outro, ou esse. Aqui a gente tem livro. Santa Catarina a gente tem livro. Ainda que digital, ou é facultativo ter esse livro digital, mas não é uma opção de ter só outra forma de documentação lá empilhado todos os documentos, já cumpriu o requisito. Não tem isso, Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante, isso a gente vai ver posteriormente, mas isso é antes do protesto. Isso não é feito depois. Desistência só se desiste enquanto há tempo para isso. Averbar o cancelamento do protesto, as alterações necessárias para a atualização dos registros, a gente vai ver mais para frente também os detalhes de quando eu posso averbar, e expedir certidões de atos e documentos que constem em seus registros e papéis. Lembrando que, como regra, prazo para emissão de certidões, sempre 5 dias. Em qualquer modalidade, serventia, 5 dias. Sei que no Paraná existem algumas circunstâncias que o prazo é